Bom dia, amores. Tudo bom? Vamos então à nossa última aula do mês de agosto e a primeira aula da semana, né? Então hoje é dia 31 de agosto, segunda-feira. Primeiro com a nossa oração, agradecendo a Deus pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso alimento de cada dia, né? E depois a nossa oração, o nosso calendário. Então hoje a gente vai pegar o nosso calendário lá, vamos ter que fazer, né, o sábado, o domingo e hoje. Então no sábado foi dia 29, tava calor, tinha sol, né? Aí ontem foi domingo, dia 30, e ontem tava friozinho, chovendo, né? Tava bom para ficar assistindo um filmezinho com a família, um desenho, né? E aí o dia de hoje. E aí vamos desenhar o desenho do tempo e a carinha de como a gente estava se sentindo, certo? Feito a nossa oração, o nosso calendário, registrá-la no caderno a nossa rotina da nossa aula de hoje. Combinado? Caprichando na letra, apagando onde está errado para não escrever por cima da letrinha, cuidando do traçado correto do número da letra, né? O número tem um ladinho certo, a letra também. E deixando as linhas em branco para o caderno ficar bem organizado. Certo, amores? Feito isso, a prof separou uma tarefa na apostila de português e uma tarefa na apostila de matemática. Na apostila de português é a 2, né, volume 2 lá então, lá na língua portuguesa, e nós vamos lá para a página 47, na página 47. Ali na página 47, pede pra gente recriar, né, formar novas palavras, então, colocando a sílaba re, colocando a letrinha RE no início das palavras. Por exemplo, a palavra criar, se eu colocar o re na frente, vai ficar recriar. A palavrinha começar, se eu colocar o R e o E na frente, vai ficar recomeçar. E assim a gente vai fazer com todas as palavrinhas que tem ali da atividade 73 da página 47. Na atividade 74, nós vamos formar palavrinhas colocando a letrinha M ou a letrinha N. Uma dica, para saber se é M ou N, antes da letrinha P e da letrinha B é sempre M, certo? Então não pode esquecer essa regrinha. Essa regrinha é bem importante. Então sempre quando eu vou escrever uma palavra que tenha a letrinha B e a letrinha P antes, vai ser sempre a letrinha M e nunca a letrinha N, certo? Se vocês decorarem essa regrinha, nunca vão errar, então, a escrita da palavra. Então, por exemplo, ali na palavra sobra, se eu coloco, que letrinha que vem será o M ou N para ficar sombra? E olha, quando a gente fala a letrinha M, né, ó, a boquinha fecha. Quando eu falo a letrinha N, ó, a boca não fecha. Então, ó, se eu vou escrever sombra, que letrinha que vai? O M, porque a minha boquinha ficou fechada, ó, sombra. Agora, se eu escrever sombra com N, vai dar? Não, né? E outra, né? Sombra, tem o S, o O, aí tem o B antes. Então, antes do B e antes do P, eu vou colocar o M. Então, vai ficar sombra, certo? E assim vocês vão fazer com a palavra mundo, longo, tampa, sente e rampa, certo? Vão fazer essas palavrinhas ali então na apostila. Feita a atividade na página 47, nós vamos para a página 48 da nossa apostila de português e nós temos ali um quadro com as palavrinhas casa, cachorro, foguete e bebê. E nós temos que descobrir o segredo, né? Então ali eu tenho casa e tenho casarão. O que será que vem ali? O que a gente vai colocar? Qual é ali o segredinho que tem ali? Casa, casarão. E antes, né, é a casa, uma casa normal, casarão, uma casa grandona e casinha, a casa pequena. Depois nós temos lá cachorro, cachorrinho e cachorrão. Bebê, bebezinho, bebezão. Foguete, foguetinho, foguetão. Então nós vamos ali colocar, né,
a palavra, vamos diminuir ela e vamos aumentar ela. Então, quando a gente fala no diminutivo, né, quando a gente está diminuindo, vai ficar, então, casinha. Se eu for falar ela no aumentativo, eu vou falar casarão, uma casa grandona, certo? Depois, na página 48, ainda nós temos ali um desenho de uma bolsa velha, um vestido moderno, uma saia curta e uma blusa apertada. Qual é o contrário, será, desses objetos? Então, uma bolsa velha, uma bolsa nova. Uma saia curta, uma saia longa, né? Uma blusa apertada, uma blusa larga. Então, o contrário, né? Vestido moderno, vestido antigo, né? Então, a gente vai fazer o contrário das figuras que tem ali, certo? Então, essas são as atividades na apostila de português. Depois, nós temos uma tarefa na apostila de matemática, que também vamos usar a 2, né? Então, volume 2, lá nas páginas de matemática. Mas antes da gente fazer as tarefas, nós vamos ver um videozinho que a prof colocou, que fala sobre os números ímpares e os números pares. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é número ímpar e o que é número par. Depois que a gente assistiu o videozinho, então, nós vamos fazer as tarefas da página 7, que a gente vai ler ali, então, o que é número ímpar e o que é número par, né, depois que a gente assistiu o vídeo. E vamos fazer as tarefas, então, da página 8, da página 9, sobre números ímpares e números pares. Certo, amores? Lembrando, números ímpares são os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Todo número que termina em 1, 3, 5, 7 e 9, nós chamamos de números ímpares. Todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, nós chamamos de números pares. A prof colocou ali também no nosso protocolo da nossa aula para vocês olharem, né? E lembrarem, então, quais os números que são pares e quais os números que são ímpares. Então, lembrando, né? Termina 0, 2, 4, 6, 8 números pares, 1, 3, 5, 7, 9 números ímpares. Certo, amores? A gente se encontra daqui a pouquinho, então, na nossa aula virtual. Nós vamos fazer as tarefas, então, da nossa apostila de português, certo? Juntos, nós vamos fazer juntos. E vamos também fazer o nosso calendário, né? O gráfico do tempo do mês de agosto, que hoje é o último dia. A gente já vai aproveitar, então, para fazer o gráfico do tempo do mês de agosto. Para isso, a gente vai precisar ter separado uma folha para a gente poder fazer, então, a nossa tarefa, certo? Mais um recadinho, a prof separou então lá na escola os materiais para vocês irem buscar e umas atividades também que estão juntos junto com os materiais. Então vocês têm a semana toda para poder ir lá buscar a secretaria da escola das 8 às 13 horas. Certo, amores? Até daqui a pouquinho. A prof espera vocês na nossa aula virtual às 10h30. Beijinho e até daqui a pouquinho.